Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Capitalizo Responde, né, respondendo uma dúvida de uma pessoa que nos acompanha, um investidor, que quer conhecer algumas ações aí que podem dobrar ou triplicar de preço em 2023. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E claro, deixem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, né? E falem também sobre essas duas ações, essas duas empresas, que eu vou comentar trazendo, obviamente, toda a análise, né, dos analistas da Capitalizo. Eu lembro, né, pessoal, que não tem como saber se a ação vai dobrar, triplicar, quadruplicar, né? O que a gente pode fazer é um exercício de entender aquelas ações ou aquelas empresas que têm potencial, né, e em virtude da melhora dos seus resultados, elas subirem muito forte, né? A gente vai trazer então a visão sobre essas duas empresas e vamos olhar também como elas estão aí graficamente com uma visão mais de curto prazo, tá? A primeira das empresas é a PetroRio, né, pessoal, que agora não é, nem é mais PetroRio, agora é só Prio, né? E a Prio era a antiga HRTP, HRT Petróleo, para quem não conhece, né? Uma empresa bastante problemática, ela praticamente quebrou, dava poço seco direto, era uma empresa bem complicada, ela acabou se recuperando, né, nos últimos anos, mudou o nome para PetroRio, depois mudou o nome para Prio, que hoje é a maior produtora independente de petróleo no Brasil. Claro, não tem nem como comparar com o tamanho da Petrobras, mas ela é a maior produtora independente. E o que acontece, né, pessoal? A gente continua tendo uma expectativa muito boa com o petróleo. Nós acreditamos desde 2020 que a demanda vai aumentar à medida que a produção não vai acompanhar esse aumento de demanda. Mais de 90% de tudo que é energia que é produzida no Brasil vem de combustíveis fósseis, carvão, vem de gás, petróleo, né? E a gente entende que essa virada de chave para energia elétrica, por exemplo, de eletrificação de carros e outros movimentos que a gente vê ocorrendo, vão demorar, não é tão simples assim. Isso mantém os preços do petróleo pressionados, né? Ainda mais com essa questão da Europa. Enfim, tem várias questões que não só no curto prazo, mas nos próximos 3 a 5 anos, né, deixam a gente bastante confortável com a questão de investir em petroleiras, tanto que a nossa maior posição em, em carteira de longo prazo é uma petroleira estrangeira, né? Porque a gente entende que o momento é bastante satisfatório, tá? E o que acontece no caso da PetroRio, né, pessoal? Ela vai entregar crescimento, aumento de produção nesse momento positivo do petróleo. As petroleiras maiores estão em outro momento, né? Menos investimentos, mais pagamento de dividendo. Então a gente pode, por exemplo, compor uma carteira com uma empresa mais de crescimento e uma empresa mais focada em divulgar bons resultados agora mesmo, né? Não que a PetroRio não vá divulgar, mas o foco dela, por exemplo, não é pagamento de dividendos, né? E ela vem calçada, né, pessoal, na redução do custo de produção, que é primordial para as empresas que trabalham aí com commodities, né? A posição de caixa melhorar em relação à situação confortável dela, né? Hoje ela tem uma situação bastante confortável, até porque a gente não pode esquecer que é muito caro, né, pessoal, explorar, né, esses campos, né, mesmo sendo eles campos maduros, né, o que, claro, ajuda a diminuir a questão de custos e, claro, a proximidade dos campos. Enfim, tem questões bem interessantes aqui que vão ajudar a PetroRio a aumentar a produção, diminuir o custo de produção, gerar mais caixa, né, tanto ter uma posição maior de caixa quanto ter uma geração maior de caixa também. Então a gente imagina aqui que o potencial dela vai continuar muito forte. Tem risco, né, pessoal? Claro que tem. Aconteceu um movimento como 2020, o preço do petróleo ir lá para 10, 12, 15 dólares. Isso seria terrível para a PetroRio, mas não é o cenário. Ou então a gente ter algum tipo de taxação, né? Vamos taxar exportações de petróleo, que é o mercado da PetroRio, né? Aí seria bastante complicado para a empresa também, mas que também hoje não é o cenário que a gente imagina que vai ocorrer, tá? Muita gente nos perguntou depois que a PetroRio acabou não ficando com o campo de Albacora. Claro que não foi positivo, mas eles negociaram com a Petrobras fez jogo duro, provavelmente queria explorar o campo, né? E o preço que a Petrobras estava pedindo não fazia sentido para a PetroRio, mas a PetroRio tem muita coisa para explorar, né, pessoal? Tem Albacora Leste, tem o Arru, tem Frade, tem muita coisa aí. Então não é motivo para pânico, muito menos para preocupação
em relação ao crescimento ou à possibilidade de crescimento da empresa. Então, com certeza, né, é uma empresa que tem muito potencial, né, e esse potencial virando, ela pode sim, no espaço mais curto de tempo, a ação continuar subindo, subir 100, 200, 300%, e assim por diante, né? A gente tem uma expectativa positiva em relação a isso, lembrando que não é recomendação, né, pessoal? É só uma expectativa em relação à empresa. A mesma coisa a outra empresa que é a Tupy, tá, pessoal? A Tupy hoje é a maior empresa do mundo de blocos e cabeçotes de ferro fundido para motores, né? Ela atua muito forte no mercado externo, o que também é uma vantagem, principalmente no momento que a gente tem uma turbulência maior interna. 73% foi o mercado externo aqui, isso aqui considerando números dos últimos 12 meses, né? Então essa posição muito forte, por exemplo, no mercado americano é bastante positiva, mesmo eles exportando hoje para mais de 30 países. A Tupy é uma empresa que, mesmo na crise, ela sofreu menos do que outras, né? Quando a gente pega a parte de custos, né, a gente vê que a questão do minério, do aço, da sucata já ajudam aí no curto prazo. Então, mesmo a Tupy que não sofreu como as outras em relação a essa parte de custos, já tem um arrefecimento aí no preço dos materiais. Isso vai ajudar já nos resultados dos próximos trimestres. Então a gente tem aqui as receitas de 9,6 bilhões nos últimos 12 meses, um lucro líquido de 507, uma geração de caixa medida pelo EBITDA muito forte também, né? E o que acontece, tá, pessoal? A Tupy, basicamente, ela passou entre 2011 até 2019 com um crescimento muito baixo, né? A receita um pouco mais do que dobrou, isso a gente considerar a inflação do período, né? Praticamente o aumento da receita ali foi conseguindo acompanhar o índice aí de inflação, tá? Então foi um crescimento baixo, né? Claro que a Tupy não ia fazer negócio de qualquer jeito, mas a gente percebeu que de 2019 para cá a empresa mudou, né, em relação a essa questão de buscar esse crescimento menor para buscar um crescimento maior, né? Ela fez 2 grandes aquisições que vão ajudar a impulsionar nos resultados da empresa e por isso também a ação pode duplicar, triplicar, enfim, bastante aí em função da possibilidade dela crescer mantendo esses bons resultados. E aí na última linha ela tem um resultado positivo e também pode pagar bons dividendos. Ela pode ter as duas coisas, né? Pagamento de dividendos junto com crescimento. No caso da primeira aquisição que eles fizeram da Techseed, bastante importante, né? Uma empresa que deixa a Tupy mais completa, tanto na parte de serviços de engenharia, montagem de completa, fundição, montagem de subcomponentes e assim por diante. E a MWM é uma empresa super tradicional no segmento de motores, né? Atua em vários segmentos, segmento de transporte, o segmento agrícola, que vai continuar crescendo muito forte. Nessa semana a gente viu a expectativa do Ministério da Agricultura para a safra, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil mesmo, com a economia crescendo pouco, o setor agro se mantém ou deve se manter e exporta muito, né, para os Estados Unidos, que é muito forte em agronegócio, para o setor marítimo, para o setor industrial, para o setor de energia, né, quanta coisa a gente vai ver de energia, né, a gente comentou sobre a WEG, a Tupy também se beneficia dessa busca por uma eficiência energética maior, até porque o custo de energia subiu no mundo todo, e isso tudo, é claro, acaba ajudando aqui na Tupy, tá? Então é bastante interessante nesse sentido aumentar a receita através dessas aquisições, nada impede que faça outras aquisições também, e não depende do mercado interno, o que é importante, né? Como eu falei nesse momento aí de turbulência. Antes da gente ver os gráficos, né, pessoal, eu lembro que eu vou deixar para vocês aqui os resultados de todas as nossas estratégias, vocês podem acompanhar no mês, no ano, o histórico, desde carteiras de micro e small caps, as recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as estratégias de médio e curto prazo também, vocês acompanham o resultado no mês, no ano, desde o histórico geral, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, tem assinatura, produto aí para tudo que é perfil. Ah, quero ver lá a carteira Thiago Prux, tem o vídeo explicativo, o desempenho, né? E qualquer dúvida vocês podem nos chamar, as informações todas na descrição do vídeo. E não esqueçam, claro, de aproveitar a nossa promoção de Black Friday, também as informações aqui na descrição, até 50% de desconto em todas as nossas assinaturas. Graficamente, né, pessoal, com uma visão mais de médio prazo, PetroRio segue em tendência de alta, né? Até não seria errado comprar nesses patamares, né? Venderia caso perdesse aqui o canal, tá?
mas nesse momento não tem por que fazer venda de PetroRio no médio prazo, e quando a tendência é de alta, a tendência é que continue de alta. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas hoje a tendência de PetroRio é de alta, e estando dentro desse canal não precisa vender quem tem uma visão mais de curto e médio prazo. Tá? A mesma coisa a Tupi. A Tupi também está num canal aqui altista, né? Também não seria errado comprar aqui, porque faria a venda se perdesse o canal, e também uma boa movimentação aí, não tem por que vender para quem está focado em médio e no curto prazo. Então, médio e curto prazo, expectativa positiva, tendência de alta das duas ações, não seria errado comprar por uma visão mais especulativa, e para o longo prazo a gente tem sim uma visão muito boa, e as duas ações aí podem dobrar ou triplicar de valor caso elas consigam entregar esse crescimento que elas, entre aspas, prometem, né? Eu lembro, né, pessoal, que o cliente da Capitalizo tem várias vantagens. A gente tem o Começando do Zero, que é para aquele investidor que nunca investiu, quer montar sua carteira, quer fazer operações de médio e curto prazos. O Help Invest, onde a gente faz a avaliação dos ativos de vocês individualmente, as mentorias, o atendimento personalizado e, claro, né, pessoal, tudo aqui com resultado comprovado, dando ganho, dando perda. Historicamente, os nossos resultados são os melhores do mercado. Tudo de maneira transparente, né? E 100% de independência, que é importante para vocês ganharem dinheiro sem conflito de interesse nenhum, tá? A Capitalizo é 100% independente, e vou deixar na descrição os nossos contatos também. Qualquer dúvida, manda um e-mail para contato@capitalizo.com.br, e se preferirem, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!